Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 10. Aproximavam-se dele os publicanos e os pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os pecadores e come com eles. Então propôs-lhes esta parábola: Qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto para ir procurar a que se tinha perdido, até que a encontre, e tendo encontrado, a põe sobre os ombros todo contente, e indo para casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Congratutai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se tinha perdido. Digo-vos que, do mesmo modo, haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência, que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa, e não procura diligentemente até que a encontre, e que depois de achar não convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Congratulai-vos comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. Assim vos digo eu, que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que faça penitência. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje o Senhor nos convida a olhar para dentro do nosso coração, a olhar para dentro de nós e ter um alerta. Cuidado, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Eu vou ler de novo o versículo que nos chama para ter cuidado. Digo-vos que do mesmo modo haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência, que por 99 justo que não tem necessidade de penitência. Então, o cuidado que o justo deve ter para não ficar cuidando da vida do irmão e não cuidar de si. Por quê? Porque ali nós estamos diante de: aproximou-se dele os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. E também aproximou-se dele os fariseus e os escribas para murmurar. Os fariseus eram os doutores da lei, eram os que tinham todo entendimento da palavra. Mas por que eles murmuravam? Porque Jesus se aproximou desses homens e mulheres que eram publicanos e pecadores, que eles consideravam pecadores. Então, esses pecadores se unindo, se aparecendo para Jesus para ouvi-lo, eles não achavam que era um homem de Deus, porque estava se unindo ali, se aproximando desse povo. Queridos irmãos, eram excluídos do povo porque eles se identificavam como pecador, um pecado público. Hoje tem tantos pecados públicos, e é aí que nós estamos falando sobre o acolher, o acolhimento. Você ir acolher. E o que é o primeiro acolhimento? Não julgar. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, o cuidado é não julgar. De que forma? Eu me achar melhor? Porque quando eu julgo, eu até coloquei ontem um anúncio ontem, que eu ouvi e eu achei muito interessante. Aquilo que você faz vai voltar para você. Se você julga, você vai ser julgado. A mesma medida que medide será medidos. Então essa palavra vem para o nosso encontro, para o nosso coração, para que a gente entenda também: eu tenho pecado? Eu sou pecador? Qual que é a minha diferença para aquele irmão que está convivendo aprofundado no pecado? Será que ele teve uma oportunidade? Alguém falou para ele a verdade? Alguém anunciou: mas ele é um arrogante. Mas será que nessa arrogância, como que foi a infância? Como que foi a vida dele? Como que foi tratado essa pessoa? De que forma abordar? De que forma? Tem pessoas que vai chegar no fundo do poço para você poder ajudar. Mas e me cabe a mim a eu julgar essa pessoa? Cabe a mim a eu condenar? Aí que está o questionamento para a palavra de hoje. E se nós ficarmos se abtendo no julgamento e na condenação, nos erros do irmão, na falha do irmão, nós não voltaremos o nosso coração para nós.
Jesus acolhe os pecadores e come com eles. Um verdadeiro escândalo para aqueles que se acham perfeitos. Então, por que eu faço isso? Porque eu me acho perfeito. Porque eu acho que eu sou o cara, eu sou um orgulhoso. Então eu consigo ver os defeitos do irmão e não consigo ver o meu defeito. Aquela passagem que Jesus diz. Você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave que tem no teu olho. A passagem de hoje já começa com um certo tom de polêmica e termina ressoando a paz e a alegria. Jesus acolhe os pecadores, pois é justamente para os salvar que ele veio. E é nisto que consiste a boa nova do Evangelho. Ele deixa claro que o céu se alegra quando um pecador corresponde à sua acolhida e se volta para as coisas do alto. Querido irmão, então, se todos nós pecamos, ele se alegra com um coração que se volta para si e corresponde às coisas do alto. Então, nosso lecto divino hoje vai dizer assim: alerta para aqueles que se acharem perfeitos. Volte-se para Deus e seja instrumento de salvação para os demais. O que é ser um instrumento de salvação? O meu agir, o meu falar, o meu ver, o meu ouvir, que vai ser um testemunho para aqueles que estão na minha casa, para aqueles que estão perto de mim, para aqueles que vão se voltar o coração para Deus e vão conseguir enxergar algo de bom no meu agir, no meu falar, no meu ver. Aí, meu irmão, como que eu estou vivendo hoje esta palavra aqui para nós? Será que eu estou voltando o meu olhar para cuidar da vida dos irmãos, para murmurar que Jesus se aproxima daquele pecador, ou que aquele irmão faz tal coisa de errado e não volta, não muda? Mas será que eu fui um instrumento de salvação para esse irmão? Será que eu fui um exemplo para ele? Será que eu servi de bons atos para ele? Se eu não servir, será que eu não tinha que olhar mais para mim? Será que eu não tinha que cuidar mais de mim? Se eu não estou sendo um bom instrumento, como que eu sei? Pergunta para sua esposa, pergunta para os seus filhos, pergunta para sua filha. Qual que é as tuas fragilidades? Qual que é o teu mover? É aquele momento que você fica nervosinho, aquele momento que você se ira dentro da tua casa, é aquele momento que você fala palavras que não deve falar, é aquele momento que você demonstra o que você é aquele momento que você demonstra as tuas falhas, e eu não sou falho. Sabe, irmãos, e aí nós vamos entendendo que nós, quando nós nos voltamos para nós, e nós conseguimos enxergar o nosso eu começo a ter um sintoma de humildade. Porque o orgulhoso não volta o seu olhar para si. Ele consegue ver muitas falhas nos outros, mas não volta para si. Aí eu fiz uma pergunta para nós hoje. Eu me acho perfeito? Sim ou não? Se você se acha perfeito, vamos pensar um pouquinho em nós hoje, cada um pensar em você? Pensa no teu eu. Hoje Jesus está nos convidando para olhar para dentro de nós. Pensa no teu eu. Sabe que eu sou aquela ovelhinha que está lá machucada, perdida, e que ele fala que é o pecador, que a hora que encontra ele tem uma festa no céu? Sabe que eu sou essa ovelhinha? Sabe que eu sou esse irmão, essa irmã que me encontra em pecado? Sabe que eu preciso de Jesus para me curar, para me purificar? Ou eu já me acho perfeito, não tenho pecado, não tenho necessidade de me confessar? Não, eu não tenho necessidade, eu não cometo pecado mortal. Eu não adultero, eu não falo mal de ninguém, eu vou à missa todos os domingos, eu sou obediente a Deus, eu honro meu pai e minha mãe, eu vivo a castidade. Sabe que eu faço tudo isso? Sabe que toda essa perfeição consiste dentro de mim? Sabe que eu sou digno de julgar e condenar meu irmão? Se o próprio Deus falou que eu não vim para condenar, quem já tem quem condena, que é o próprio Satanás, será que eu não estou me unindo a Satanás? Aí, meu irmão, agora eu te convido a olhar para dentro de você agora, com uma simplicidade do tamanho do amor de Deus. A se olhar para dentro de nós é começar desde o teu agir, do teu falar, do teu ver e do teu ouvir. O que eu tenho falado? Eu tenho falado muito da vida do irmão? Eu tenho falado mais do Evangelho? Eu tenho falado boas coisas? Eu tenho brincado muito? Eu tenho mentido? Eu tenho vivido a mentira? Sabe que eu tenho mentido tanto até para mim mesmo? Sabe que eu gosto de mentir? Sabe que eu me uno a Satanás? Porque Satanás é o pai da mentira. O que eu tenho visto? Sabe que eu tenho visto coisas boas?
Ou eu me dedico o meu ver para tantas coisas erradas? Será que eu gosto de ver pornografia? Será que eu gosto de ver só jogo? Sabe, o que eu tenho visto? Eu tenho visto assim pregações. Eu tenho visto assim algumas coisas que... Sabe, o que eu mais tenho visto? Livros, talvez ficar só na tela do celular. E o que eu tenho ouvido? Sabe que eu gosto de ouvir assim que me alegra? O que me alegra de ouvir? Piadas, brincadeiras de mau gosto. Eu gosto de ouvir fofoca, tantas coisas. Sabe, o que me alegra mais? Sabe que eu gosto de ouvir as coisas de Deus e aquilo me aquece? Querido irmão, eu fui enumerando aqui. Eu coloquei o meu eu. Hoje é para nós olhar para o nosso eu. Como a gente olha todos os dias, mas hoje você achar uma falha em você. Se você conseguir achar uma falha tua, um pecado venial, né? Porque nós pecamos todo momento, pode ser não mortal, mas venial. Só de eu pensar mal, ou olhar para aquela pessoa e condenar ela, julgar ela. Eu faço muito isso. Nós vimos aqui no falar, no ver, no ouvir e no agir. Olha, na fala, né? Eu já coloquei aqui... A fofoca é difícil. Eu coloquei que eu me declino às vezes porque a gente está conversando e eu me deixo a entrar nesse aí, já fere o ouvir. E é uma luta muito grande que nós temos que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho que me prevenir. Eu tenho que falar o eu, né? Não é nós, né? Eu preciso mudar. E quando você fala eu preciso mudar, você reconhece a tua falha. Quando você fala nós, não. Eu errei, eu pequei, eu fiz coisa errada, eu tenho que mudar. Não é o irmão que vai lá, é eu. É eu. De que forma? Tem caminhos. A hora que começar, fala de outra, puxa outro assunto. Não é fácil, irmãos? Por isso que é uma luta diária. E de que forma? Oração. Pede para Deus, vida de oração. Fala, Senhor, me ajuda. Espírito Santo esteja comigo hoje no que eu for fazer. Mostra-me, Senhor, quando eu estiver falando isso e eu estiver errado. No falar, no ver. Eu me ocupo muito com as coisas de Deus, mas eu ainda persisto em ficar vendo aqueles videozinhos assim, não gosto de vídeo de bobeira, eu corto, mas eu persisto em ficar vendo aqueles videozinhos, tenho que me conter, já tentei, já lutei várias vezes e caí na mesma falha, mas eu luto. No ouvir, gosto de vez em quando algumas piadinhas, né, assim, brincadeiras, eu gostava assim, mas hoje eu me retenho mais assim, tem aquelas, eu vejo quando tem aquelas piadas que fala das coisas da igreja. Antes eu não ligava, né? Mas hoje eu vejo que é um pecado, né? Um pecado mortal. Estou brincando com as coisas de Deus. Hoje eu me retenho. Quando eu ouço isso, ouço essas coisas, e o Espírito Santo fala para mim assim, sabe aquele alerta assim? Eu ouço, ao mesmo tempo eu me retraio, não dou risada, não ofendo o irmão, mas ao mesmo tempo eu consigo me conter e não rir quando eu vejo que é coisa que está ofendendo a Deus. Então, tudo que ofende a Deus, que fala, palavras que ofende, me leva a pecar. Músicas, irmãos. Gente, eu não é que eu seja aquele radical a julgar o outro. Mas quando eu estou num ambiente que tem aquelas músicas besterentas, que tem música besteirenta, eu falo a verdade para você, eu não consigo ficar. Me dá uma coisa ruim, eu mudo o meu rosto, mudo o meu jeito. E eu até, a minha esposa até fala, o que foi que você está com essa cara? Mas eu não consigo. Aí é o mover do Espírito Santo dentro de nós, ele vai não deixa que a gente se contamine com essas coisas. E isso faz com que a gente se retira ou deixa de gostar daquilo. Você quer ouvir mais as músicas de Deus. Então o ouvir, eu tenho minhas falhas. Irmão, todos os que eu faço, eu consegui achar em mim muitas falhas. E eu preciso corrigir. Essas falhas, para não falar o pecado venial, né? Mas tem coisas que é falha mesmo, o jeito de você se impor, o jeito de você falar, talvez você fala meio agressivo ou fala meio explosivo. Tem muitas coisinhas que eu preciso me conter. Mas, irmãos, que a gente possa entender. Eu coloquei assim, não sou perfeito, mas posso me unir a quem é perfeito, Jesus Cristo. Então, se eu conseguir me unir a Ele em oração, rosário, ouvir a palavra dEle, e na hora que vem as coisas erradas eu conseguir me recompor e rever e procurar melhorar, Deus está vendo a minha vontade. E Ele vai me ajudar. Eu não digo que eu, na minha humanidade, eu vou conseguir ser perfeito agora, mas eu posso me unir a essa perfeição, a Jesus Cristo. Foi o que os santos fizeram.
Em nenhum momento eles se vangloriaram. Em nenhum momento eles se achavam que não tinha mais pecado. Sempre eles procuravam enxergar a profundeza da sua alma. E teve muitos santos que, quando enxergou a profundeza da sua alma, entrou em desespero. Antes, dele purificar, porque ele viu como que ele tinha falhas e não conseguia enxergar. E isso, irmão, é o mover de hoje. Que nós consigamos enxergar o nosso eu. E eu acredito que muitos de nós hoje vai sair daqui um homem e uma mulher unida a Cristo, na humildade, sem julgamento dos irmãos, acreditando que todos podem se salvar, acreditando que todos podem chegar à salvação, porque Jesus veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. Coloca a mão no teu coração. E eu te convido hoje a falar: Senhor, tudo que eu busquei em mim e achei imperfeições, eu quero colocar a teus pés, Jesus. Eu quero me unir ao Senhor. Eu peço que neste momento o Espírito Santo de Deus venha agir em cada palavra, no que eu vou ver hoje, no que eu vou falar, no que eu vou ouvir. E eu peço a Ti, Senhor, que mostre-me quando eu estiver convivendo com os erros, com a falha, com o pecado, para que eu não seja melhor que o meu irmão, mas que eu seja esse instrumento para o meu irmão, para que nós possamos nos unir na graça, para que aonde que o meu agir, o meu falar e o meu ouvir venha purificar o meu coração, e aqueles que estão perto de mim vão conseguir, Senhor, sentir o Teu amor, porque só o Senhor pode nos dar essa graça. É só o Senhor Jesus. Quando eu rezo uma Ave Maria, quando eu rezo um Pai Nosso, quando eu rezo creio, quando eu me coloco a ouvir pregações, eu estou me unindo a Jesus, eu estou me ocupando com Ele e estando na presença dEle. E aí, irmão, eu digo para mim e para você, quantas mudanças vai haver na minha vida? Porque somente Jesus pode mudar o meu coração. Que Deus abençoe o nosso dia. Que Deus ilumine. Sabe, irmão, que cada um de nós vai falar dentro do teu coração o que é necessário você fazer hoje. E Deus vai te mostrar, porque você vai pedir. Porque se eu não peço para mostrar as minhas falhas para minha correção, como que eu vou corrigir algo que se acha perfeito? Que Deus abençoe. Que Deus ilumine os pais, as mães, os filhos, os avós, os tios, as tias, para que nós sejamos uma família como um instrumento para dar o bom exemplo para a salvação dos nossos. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado